Sim, meninas, estamos no ar com mais um episódio de Ouça Ela. Eu já queria pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like para que mais pessoas possam ser alcançadas pela mensagem do Senhor. E também nós estamos no Spotify. Você vai poder ver as nossas mensagens dirigindo ou fazendo seus afazeres no dia a dia, né? Hoje nós estamos com uma convidada muito especial, missionária. Nós estamos recebendo muitas missionárias aqui. Eu acho que é algo muito bom falar sobre missões, falar que o evangelho está sendo pregado. Hoje nós estamos recebendo Damares, a missionária Damares. Muito prazer por estar no nosso podcast. Eu tenho certeza que nós seremos muito abençoados pela palavra, né? E que bom que você está aqui. Muito obrigada. Para mim é uma honra. O ambiente é leve e eu acredito que essa conversa vai ser muito produtiva. Para mim é uma honra. Muito obrigada. E aí, quem é a Damares? Conta pra gente, pro pessoal te conhecer, saber um pouquinho mais de você. Você tem um projeto na praça, tava na Angola, vai voltar pra Angola agora, né? Sim, sim. Eu tava vendo que você vai voltar pra Angola. E me conta um pouquinho mais sobre você. Quem é Damares? Gente, é uma pergunta desafiadora, porque eu sou suspeita, né? Mas eu vou ser bem sincera, por mais que os meus vídeos mostram muita força, muita coragem, mas é muito sensível. Eu sou uma pessoa muito sensível, eu sou uma pessoa chorona, eu sou uma pessoa tímida, mas eu sou muito, como posso dizer, obediente àquilo que Deus manda. Eu acho que eu não posso ser egoísta dizer que eu sou obediente, mas eu tento ser. E para mim é desafiador, mas eu tô só seguindo o meu chamado. Que bom que você tenha obedecido ao chamado do Senhor, né? Eu sei que tem muitas pessoas que têm esse chamado, mas não obedecem. Então, aí fica um pouco difícil. Que bom que você tenha ouvido do Senhor e tenha obedecido a voz dele, né? Mas me fala uma coisa, como que isso iniciou, né? Como você soube que você... sou um missionário, o Senhor me chamou para isso, né? Como que iniciou tudo isso? É uma história interessante, porque eu tinha uma agenda meio intensa. Eu cantava na época de domingo a domingo, feriado, de manhã, tarde, noite, vigília, eu vivia na igreja. E aí o Senhor me levou para os Gideões Missionários lá em Santa Catarina. Tinha sido a terceira vez que eu estava lá. Depois de ter cantado para a multidão, eu me lembro como hoje, era 2018. Eu cantei para a multidão, cantava aquele louvor da Laurete. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Sim. Quando eu desço do altar, veio uma irmã marchando. Deus tomou a boca dela e falou assim: minha filha, a partir de hoje eu administro a tua agenda. Então, assim, eu não consigo contar como começou se eu não sei do jeito certo. Esse é o jeito certo, porque naquele dia eu achei que eu seria uma famosinha, uma cantora, porque a gente sabe que muitos que pisaram aquele altar é uma vitrine. Então, muita gente que a gente conhece hoje só pisou nos Gideões e ficou famosa. Eu vi muitas moças ali descendo no altar e o empresário já contratando e tal. E eu achei que seria uma dessas comigo. Falei, se o Senhor está usando alguém nesse lugar para falar que administra a minha agenda, as coisas vão começar a acontecer. Porque eu tive uma promessa de ser levada às nações. Eu achei que começaria ali. Mas, para minha surpresa, quando eu voltei para São Paulo, todas as portas se fecharam. Todas. Os pastores que tinham contato comigo cortaram os contatos. Não recebi mais mensagem de ninguém. E até algumas da gente que tinha foram canceladas. E aí eu fui entrar dentro do meu quarto, fiz uma pergunta para Deus. Falei, Deus, estou errando em alguma área? Estou te entristecendo em alguma atitude minha? Me fala, porque as coisas não estão andando. Eu sabia que Deus tinha me chamado como cantora. Só que eu não tinha mais agenda e eu precisava, porque eu era itinerante. O que eu vou fazer agora? E aí eu sempre fazia essa pergunta para Deus. E numa madrugada, eu ouvi uma voz que me disse: eu administro a tua agenda. A mesma voz que aquela missionária disse lá nos Gideões, quando eu desci do altar, que Deus tomou a boca dela e falou: eu administro a tua agenda. E Deus falou a mesma coisa comigo no quarto: eu administro a tua agenda. Eu, meio abirrenta, chorei muito, disse: Deus, eu não tenho agenda. Aqui não preciso. Não preciso de ajuda. Eu estava em um momento muito crítico, porque eu já estava enfrentando um divórcio com um bebezinho, e o que me fazia bem era estar entre as pessoas, cantando, e a missionária vem cantar, e eu ia, me alegrava, e voltava para casa e guerreava as minhas guerras. E de repente, Deus fechou todas as portas, eu estava dentro de um quarto depressivo.
Então, aquilo foi me fazendo muito mal. E aí, eu aproveitei o momento para fazer um chorinho para Deus. Deus, eu não preciso de ajuda aqui. Aqui eu só tenho esse quarto. Que agenda? Quando eu falei, que agenda que o Senhor vai administrar? Eu ouvi uma voz que me disse, a sua agenda é as praças e os vagões. Uau. E aí, depois disso, eu comecei a ter muitos sonhos, visões também, de olho aberto mesmo. Na madrugada, eu via eu com uma caixinha de som numa rua, não sabia, nem imaginava que seria na Praça da Sé, mas eu me via entre muitas pessoas sujas, caídas ao chão, embriagadas, e eu estava ali não apenas cantando, na época eu só cantava, mas interessante que eu já me via pregando lá. E eu me via pregando o evangelho, eu via, enquanto eu cantava, as pessoas vinham até a mim, aceitavam Jesus, eu tive muitas visões. E aí depois disso eu tive coragem e comecei devagarzinho assim, a ir para a Praça da Sé, porque eu estava enfrentando a depressão, eu sabia que aquilo que iria me curar era só obedecer à voz de Deus. Porque uma noite eu perguntei, Deus, o que o Senhor quer de mim para me fazer feliz? Porque eu já não aguento mais sofrer. E eu já estava guerreando isso há alguns anos. Então, em 2019, eu tive coragem e comecei a ir para a Praça da Sé, comecei a exercitar o chamado. Mas há algum tempo antes do Senhor falar comigo nos Gideões, em 2017, Deus falou comigo em 2018. 2017, primeira vez que eu fui atuar o que eu faço hoje. Foi no domingo à tarde, eu saí da minha casa, eu lembro que eu tomei banho, eu precisava sair, eu precisava ir numa comunidade, me deu um ânimo, me deu uma alegria. E eu só via eu no meio da favela. Aí eu saí, deixei meu filho com a minha mãe, falei, mãe, olha essa criança aí, era 15 horas da tarde, me lembro como hoje, domingo, 15 horas da tarde. Eu saí de casa, cabelo molhado, meio doida, entrei numa favela, abordei 3 jovens usuários de drogas, falei de Jesus, entrei num lar, falei de Jesus para uma família. E aí parei. Depois que eu parei, Deus falou comigo nos Gideões, voltei, enfrentei as guerras interiores e entendi que só seria feliz se eu obedecesse à voz de Deus. E obedecendo à voz de Deus, o que era? Ter coragem de ir para a Praça da Sé com uma caixinha mesmo e pregar igual a louca, porque eu realmente eu me acho uma doida. E aí a gente tá aí seguindo essa missão desafiadora, muito desafiadora, mas é o que me faz feliz. Se eu não fizer isso, eu acho que eu morreria na depressão, se eu não fizesse isso. E que bom, né? Porque, assim, são lugares que ninguém quer ir. Né? Eu acho que muitas pessoas, elas querem o status de pregar, de louvar em lugares muito maravilhosos, né? E ter tudo aquilo que esse status pode oferecer, mas às vezes não quer ir para esses lugares. Não, eu não vou para a comunidade, eu não vou para a Sé. Sim, eu já pensei assim também. Tipo... sim, né? É porque assim, é o nosso ego, a gente quer matar, ego, realmente. Mas que bom que o Senhor, ele fez você ir por esse caminho, né? Porque assim, eu não acho errado. As pessoas precisam estar nas igrejas mesmo, em eventos muito grandes. Eu acho que tem que ter eventos também, porque é um alcance também para as almas, né? Isso não tá errado. Mas ter a coragem de estar na Praça da Sé, quando às vezes tá todo mundo passando no seu dia, tipo assim, ninguém quer dar atenção. Porque eu já fui também, eu já fui pra Sé de madrugada. E assim, a maioria das pessoas não estão nem aí pra você. É verdade. Tipo assim, passa, se você quer uma oração, não quero. Sem contar os de outras religiões que acabam ameaçando, dando risada. E fala assim, nossa, essa menina ficou louca, né? E assim, a gente tem que ter coragem, né? Entender que não é sobre nós, é sobre o evangelho sendo pregado, né? E isso é muito bonito. Eu fico muito feliz, né? Porque você tá levando as boas novas para pessoas que às vezes são passadas assim, sem perceber, né? As pessoas não olham muitas vezes para um mendigo na rua ou para alguém que está em situação, algum usuário de droga. E é muito legal saber que existem pessoas que estão clamando nesses lugares, né? E esse projeto acontece hoje ainda? Como que está sendo? Acontece não na frequência de antes, porque antes como eu tinha dito, eu saí de um quadro depressivo, fui curada na Praça da Sé. Não, glória a Deus. Quando o Senhor me mandou ir para a Praça da Sé, eu disse a Deus que eu estava em uma crise comigo mesma, que seria injusto eu levar cura para as pessoas, sendo que eu precisava naquele momento, eu não queria ser falsa. Senhor, como eu vou cantar de amor se eu preciso de amor, se eu só sinto ódio? Existia uma guerra dentro de mim, eu estava entre a depressão e a síndrome do pânico. E aí o Senhor falou para mim, você precisa ir nesse momento para sentir a dor deles. Então foi muito power, foi assim, surreal. Quando eu cheguei na Praça da Sé, eu fui curada.
recebendo o abraço de pessoas com as mesmas feridas que Glória eu. a Deus. E eu entendi que a minha dor não era tanto com a de quem estava lá. Eu vi pessoas milionárias, eu vi pessoas ali, ex-motorista de Ana Paula Valadão, eu vi gente assim que caiu nas drogas. Então, quem era eu? Uma moça que tinha família, que tinha voz ainda para clamar, porque tem muita gente que não tem voz. Então, eu fui curada ali na Praça da Sé. Como eu fui curada na Praça da Sé, eu não posso esquecer de lá nunca, porque eu tenho certeza que se eu deixar de ir, é muito louco. Eu entro nos problemas psicológicos que alguém olha e fala assim, nossa, mas você ainda é vulnerável? Não é isso, cara. Eu sou curada. Mas a partir do momento que você desobedece à voz de Deus, você fica vulnerável. E você tá fora da vontade de Deus. Então, quando eu deixo de ir, não quero mais, vou ficar indo pra Europa, né? Porque as pessoas às vezes assustam porque vê a gente na Europa e acha que não tá fazendo missões. Se eu pensasse assim, eu morreria no campo missionário, porque quem me dá a força que eu preciso é a praça, foi ela que me curou. Então, assim, eu uso para duas estratégias, para me fortalecer na minha vida com Deus, porque lá me dá muito ânimo, e pra gente trabalhar com o nosso ego, nosso psicológico, porque cada dia que cresce você tem vídeo de 12 milhões de acessos, aí muito elogio, e se você não ficar esperta, a fama te leva, né? Eu não me considero uma pessoa assim, mas assim, se nós não ficarmos espertos, hoje a rede social pode levar você em qualquer lugar do mundo. Então eu uso isso como estratégia, né? A gente precisa ter armas específicas nas nossas guerras. Eu não tenho problema com isso, mas já que o Senhor me colocou lá, é para um propósito. Então, preciso permanecer. Não como antes, porque há muitos compromissos. Depois que eu pisei na Praça da Sé, a minha vida mudou. Deus me levantou de uma forma extraordinária. Eu não precisei mais de cesta básica para comer, não precisei mais pegar roupa emprestada para sair. Deus mudou a minha vida, tanto no financeiro quanto no social. As agendas começaram a vir, eu comecei a pregar, eu só cantava, comecei a pregar, e tudo isso foi lançado lá. Então, a minha agenda se estendeu. Então, não é que eu desprezo as praças, tá? Aqui um feedback pro pessoal, não é que eu desprezo as praças, é que o Senhor abriu caminhos e nós estamos seguindo. Agora com mais força, né? Com mais ânimo. Mas sempre que der, eu tento, quando estou no Brasil, ir uma vez por semana. Mas nem sempre é possível, mas estamos lá, estamos atuando. Ai, que bom, né? Que bom. Qualquer dia desses eu vou visitar, você me por fala, favor, que eu quero estar lá também. Eu gosto disso, gente, é sério. Vai ser muito bom. Amo esses projetos. E eu queria saber, né? Qual um testemunho impactante? Ou os testemunhos impactantes da praça, né? Eu creio que muitas coisas já aconteceram lá, né? Cada vez que nós vamos para esses lugares, muitas coisas acontecem, né? Porque tem aquela frase, onde Jesus está, algo novo sempre acontece, né? Verdade. Então, eu tenho certeza que você tem muitos testemunhos para contar. O que você falou é interessante. Onde Jesus está, algo novo acontece. Por quê? Nós somos muito fúteis, vamos falar uma palavra mais clássica, nós somos vulneráveis. E o ser humano, por ser vulnerável, ele precisa andar com Jesus. Sim. Então, esses caminhos, você viu um assunto importante de uma moça que foi ajudar um morador de rua e ficou vulnerável e teve relação com ele. Então, assim, a gente vê que a gente precisa de uma proteção específica, né? Estou contando aqui só para você entender, mas eu acho que isso nem vai. Então, assim, a gente precisa de uma proteção específica de Deus para atuar nessas missões. Então, é um ponto muito bom. Agora, um testemunho impactante que eu tive foi o meu primeiro vídeo que viralizou. Isso é interessante. Agora que eu lembrei. Através desse vídeo, eu tinha o quê? Eu tinha uns 5 mil seguidores. Depois eu passei até, acho que foi 35 mil por causa desse vídeo. Mas quando eu estava cantando, enquanto esse vídeo estava sendo gravado, olha que interessante. Nas nossas maiores guerras, as pessoas não sabem, né? A gente começa a receber elogios, comentários. Mas olha o que eu estava passando no primeiro vídeo que viralizou. Eu estava cantando aquele louvor. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida, Deus um dia calculou. Enquanto eu cantava, apareceu uma mulher possessa de demônios. E ela vinha pra cima de mim, cuspia, e o som estava alto, eu não conseguia ouvir o que ela dizia, mas ela queria me tirar dali e era pra eu parar e ponto final. O que eu entendi? Eu ia apanhar dela. Eu ia apanhar, não tinha outra, eu ia apanhar na praça. E eu não tive outra coisa a fazer a não ser expulsar o demônio que estava naquele corpo. Meu Deus.
E ela vinha, em nome de Jesus, sai daqui, Satanás. Sai daqui. Morrendo de medo, porque ela era muito demônio mesmo, sério. E eu não atuava no Ministério de Libertação ainda. Então, assim, eu não sabia o que fazer ali. Hoje, se eu vir o demônio, eu expulso, graças a Deus, o Senhor me dá graça, e o demônio, ele sai da vida daquela pessoa. Mas ela veio e com aqueles espíritos imundos, e mandava eu calar, e a única coisa que eu tive a fazer é clamar o sangue de Jesus. E quando eu clamei o sangue de Jesus, naturalmente, absurdamente assustador, ela começou a dar passos para trás. E foi muito claro, parecia que alguém estava puxando ela, porque ela tinha uma força para isso, aqui. Não sei se foi o próprio Deus ou um anjo ali que puxou aquela mulher. Ela atravessou a rua entre os caminhões de costa. E não conseguiu me alcançar. De longe, quando estava lá do outro lado da rua, eu continuei olhando para ela, porque o ambiente ficou muito pesado. Meu Deus do céu. De longe, ela esticou o braço esquerdo e a mão direita ela passou no pulso. Na hora, aleluia, o Espírito do Senhor me fez lembrar que há um tempo atrás eu ouvi vozes dizendo: corte os seus pulsos. E na hora eu tive o entendimento que eu receberia uma retaliação sobre esta área. Porque eu escrevi um livro sobre cura, só que o diabo quer te tirar daquela cena. Sim. Fui orar ao Senhor e Deus me alertou que a depressão por aqueles dias iria me rondar, que era para eu ficar esperta. E então, na mesma semana, não sei explicar por quê, porque ninguém falou alto comigo, ninguém me maltratou, eu não tive briga, não tive nada, mas eu senti uma espécie de angústia do lado esquerdo do peito, uma espécie de angústia do lado esquerdo do peito, e eu claramente estava prestes a entrar na depressão. Damaris, por quê? Não sei. Lembrei, fui orar a Deus, sempre a gente, graças a Deus, que a gente consegue falar com Deus, né? Que tem gente que nesse período de depressão não consegue, só consegue chorar, né? E ali, eu sentindo tive uma vontade muito grande de entrar na mata. Sério, porque onde eu morava, tinha alguns prédios, algum condomínio na frente, e eu dava pra ver a mata. E dava saliva na boca de entrar no meio da mata e ficar sozinha. Meu Deus. Um espírito de loucura. Que doideira. E eu falei: Deus, o que é isso? Eu tô pecando em alguma área. E Deus me fez lembrar na hora dessa mulher. Da mulher. Porque ela esticou o braço e passou aqui. E eu falei assim: então esse desejo de se matar, de sumir, vem dessa retaliação. Aí Deus falou assim: entre guerra, entre batalha espiritual agora. Você tá em batalha, entre ação. E eu comecei a fazer um jejum. Olha, em 3 dias eu tava bem. Tava bem como se estivesse aqui hoje. Em 3 dias. Mas foram 3 dias intensos de você ficar com medo mesmo do diabo te vencer. Percebe? Então, é um testemunho muito valioso, mas é um testemunho de muita atenção. Sim. Sabe? Porque muitas vezes a gente quer fazer porque a gente acha bonito. Sim. Mas devemos tomar cuidado porque, aleluia, o território é muito perigoso, o território é muito arriscado. Então, para você colocar a mão na cabeça de uma prostituta ou pegar mesmo. Quantas vezes eu tô cantando lá, o pessoal fala assim, segura, posso cantar um louvor? E a pessoa vem assim, louca mesmo, espírito da loucura. A mulher chega com bananas amarradas na cabeça, toda suja, andando, gritando. Eu falo: Deus, como essa mulher louca vai pegar no meu microfone? E Deus fala dentro de mim: você está protegida. Mas existem momentos que, se você permitir com que pessoas deste nível toquem em uma peça de roupa sua, tu não tiver suporte, cara, tu morre ali. Eu ouvi uma história uma vez de uma moça que eu conheço essa mulher. Ela recebeu uma moradora de rua na sua casa, porque estava chovendo, e a moradora de rua estava na porta da sua casa. E no dia de chuva ela desceu e abordou a moradora de rua, a chuva passou, ela voltou para casa. Quando ela voltou, ela me contou e a irmã dela confirmou. Ela voltou para casa, só que levaram ela para o hospital. Ela ficou 6 meses amarrada no Hospital Geral de Guaianazes. Isso é claro, isso é verídico. Porque ela ficou no meio do hospício, porque ela ficou louca. Só por abordar uma moradora de rua no seu portão. Então, isso é muito grave. É bem sério, Eu corri um risco de vida ali. Eu estava cantando, Deus estava levando meu nome, mas eu estava enfrentando a depressão. Graças a Deus, para mim é um testemunho, né? Glória a Deus. As pessoas falam assim, às vezes as pessoas contam testemunho. Para mim é um testemunho porque eu tô viva
E a gente sempre passa por isso, mas não é porque... E mais pessoas estão sendo alcançadas, né? Pessoas estão sendo curadas pela dor que você viveu também, né? E acho que você tem sido um instrumento de cura para essas pessoas também. Amém, né? amém, amém. Outro testemunho é de uma pessoa que eu estava cantando. Esse vídeo mesmo deu muito alcance. E a família entrou em contato comigo. Explicou a situação da pessoa. Olha, a gente vê que a senhora prega na praça, a gente encontrou, né, nosso filho e tudo. Só que, enfim, eu preguei, soltei o vídeo na internet, alcançou, sei lá, 2, 3 milhões e vivi minha vida. Vivi minha vida. E quando foi semana passada, eu comecei a receber comentários, um atrás do outro, dessa pessoa. E a pessoa escreveu assim: neste dia que você cantou pra mim, eu fui liberta e hoje trabalho. Enfim, a pessoa procurou a família, trabalhou e tá bem. E ainda me contou que alguém que estava no vídeo, ela também encontrou num posto de gasolina. Ou seja, 2 pessoas foram libertas, totalmente libertas. Estavam nas drogas, iriam se suicidar, estavam caídas na Praça da Sé, totalmente sujas, ao ponto de você chegar perto e segurar o vômito, porque infelizmente muitos deles não vai ao albergue para tomar banho, ficam ali mesmo. O diabo fez isso com Gadareno. E ela foi liberta. Então, assim, é muito satisfatório você corre risco de vida, mas você sabe que Jesus está com você, porque são testemunhos maravilhosos. Glória a Deus. Então, isso não é uma brincadeira, né? Porque as pessoas falam assim, vou pra praça, vou estar lá. Você tem que se preparar para isso, né? A própria Bíblia fala pra gente jejuar, orar, estar sempre em consagração, né? Porque o mundo espiritual existe, né? E existem muitos poderes também. Agora você precisa se consagrar, precisa se preparar. Deus, ele tem autoridade. Deus nos deu autoridade de vencer o maligno. Mas, assim, a gente tem que se preparar. Sim, até muitas pessoas perguntam, missionária, quando você vai pra praça, você jejua? Eu falo, não. Porque assim, ó, eu tenho uma dificuldade com a minha saúde há muito tempo eu tive anemia. Então, assim, eu não posso ficar muito tempo sem comer. Isso já é um motivo. Então, quando eu vou pra praça, eu já tô trabalhando em batalha espiritual. Maioria das vezes eu vou de jejum. Mas por que eu falo não? Pra pessoa entender que quando eu não for de jejum, o diabo não tem liberdade pra me tocar, porque a minha vida precisa ser de jejum, de consagração. De consagração. Então, assim, não é porque eu vou pra praça que eu vou jejuar, até porque tem hora ali que eu chego ali 15 horas da tarde, até as 15 eu não almocei ainda. Percebe? Sim. Então, assim, a gente precisa ter uma vida de consagração. Não é só, vou num dia e aí eu vou jejuar hoje. Percebe? Né? Não, e nem sempre também o jejum conta com a comida. Às vezes a rede social é o melhor jejum que você pode fazer. Sim. Vou deixar no modo avião 6 horas, até às 18. Sim. E é isso que eu costumo fazer. Mas, assim, jejuar pra ir pra praça, eu acho que seria uma falsidade isso. Eu vou jejuar só porque eu vou pregar, vou jejuar só porque eu vou cantar, só porque eu vou pregar o evangelho. Não, eu preciso ter uma vida de consagração. A gente tem que ter a nossa identidade de um cristão, né? A vida de devocional também. Exatamente. Essa vida diária com Cristo, né? Não é somente nos eventos ou algo que eu vou fazer, né? A gente tem que estar preparado, porque a gente nunca sabe que hora que o gigante vai chegar pra gente matar ele. Você vê Davi estava preparado para derrubar Golias, mas ele estava se preparando às escondidas. Sim. Então, a nossa função é essa. É verdade. Sempre estar preparado, né? Porque a gente não sabe. A gente pode pegar um Uber e Deus nos usar pra falar com aquela pessoa. De repente, a pessoa ficar endemoniada, acontecer alguma coisa, sabe? A gente tem que ter essa vida de consagração. Exatamente. Né? Sempre, em todo tempo. Eu também vi que você tem esse projeto na praça na Angola. Né? Ela vai pra África, pra Europa, vai pra muitos países, porque depois você falou, né? Muitas coisas começaram a acontecer a partir da praça, né? E eu queria entender como funciona, como seria essa diferença. As praças da Sé, praça da Angola, eu creio que existe uma diferença bem grande, né? Porque também o mundo espiritual, ele se diferencia, né? Dependendo das regiões, assim. Sim, há muita diferença. Eu acho que a identidade de levar o evangelho, eu acho que é uma só, o Evangelho da Cruz. Sim, Evangelho né? da Cruz. Mas nós precisamos ter estratégias diferentes em determinados lugares. Sim. Por exemplo, ali na 25 de março, eu costumo pregar sobre o arrebatamento, sobre o juízo final, sobre, como posso dizer, justiça. Porque eu sinto dentro de mim que ali existem pessoas que brincam muito
na vida com Deus. E ali Deus me deu um alerta. Na Praça da Sé eu falo mais de amor. Uhum. Então tem essa diferença. Tem sim a diferença do Brasil e da África. Eu acho que no Brasil não é tão pesado quanto na África, porque na África eu também já fui desafiada. Primeira vez que eu coloquei uma caixinha pra cantar em Angola, chegou uma feiticeira e ela também veio pra me calar. E ela apontava pro cordão dela. Ela dizia que o cordão dela é que tinha poder e que era pra eu calar a boca e ponto final. Uhum. E tinha até 3 angolanos pra segurar ela. Só que não seria o suficiente, porque aquela mulher tava possessa de demônio. O espírito ali tava forte. Meu Deus. E ali Deus falou pra mim assim, me clama, porque eles não serão suficientes pra segurar ela. E quando eu comecei, ela apontava pro pé dela e falava que o cordão tinha poder. Uhum. E aí eu comecei a clamar o sangue de Jesus e disse assim, eu não vou me dobrar aos seus deuses, porque existe um Deus, esse único Deus, é o Deus que tem que ser adorado. Uhum. E nisso, é surreal, mas é a verdade. Ela também começou a dar passos pesados para trás e foi embora resmungando. 2 experiências que eu tive. No Brasil, uma mulher também foi tentar me bater e deu passos pesados para trás, e essa feiticeira em Angola também. Uhum. Glória a Deus. Eu sinto Deus a falar porque são coisas que eu não imaginava viver, sabe? Uhum. E eu pretendo colocar esses testemunhos num livro, porque são coisas que acho que é bom às vezes a gente contar, sabe? Como experiência para alguém que tá tendo uma dificuldade na sua vida com Deus. Sim. E eu lembro que nesse dia, quando ela deu o passo pesado para trás e foi embora, eu fiquei tonta. Gente... Eu só entreguei o microfone pra quem tava do meu lado. Só que era o primeiro louvor que eu tava cantando ali. Não tinha como eu já estar cansada. Uhum. E eu tava cantando exatamente aquele louvor. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Então o mundo espiritual ali se conectou. Sim. E aí eu fui entregar o microfone pra uma pastora que tava comigo. Ela falou assim, missionária, mas a gente acabou de abrir o culto. Eu falei assim, eu não consigo. Antes de falar, eu já entreguei e eu tive que sentar no chão, porque eu ia desmaiar. Claramente eu ia desmaiar. Uhum. Eu fiquei assim... Sabe quando a pressão cai, você sente seu corpo todo gelado, você sabe que você tá branca? Sim. Aí eu falei, tô passando mal, eu tô passando mal. Uhum. Eu ia desmaiar, cara. Só que assim, eu venci. Graças a Deus, eu venci. É um desafio. Eu acho que a feitiçaria em Angola é algo muito pesado. Você não... Dificilmente você tem olhos claros pra saber quem é feiticeiro e quem não é, quem se disfarça. Isso é muito perigoso. Mas no Brasil... eu acho que tem uma diferença aí que eu bato palma para Angola. Quando você chega num ambiente que Deus te mandou, enfim, todas as vezes Deus me manda, por isso que eu vou, mas quando você chega em um ambiente que vai ter realmente resultados maravilhosos, o pessoal de Angola, os irmãos da praça, eles se reúnem e eles te ajudam, e é difícil ver isso no Brasil. Acolhimento, né? Porque em Angola há uma adoração intensa que eu não vi no Brasil ainda. Uhum. Há uma adoração. E eles, quando vê, tipo, uma brasileira branca e veio aqui e tá pregando pra nós, eles choram, eles ficam assim. Aqui no Brasil também, muitos vídeos eu publico, as pessoas choram. Mas é uma coisa assim que, tirando a feitiçaria, tirando o peso espiritual, eu gosto mais de pregar nas praças de Angola. Uhum. Porque o povo é muito acolhedor. Aqui no Brasil você prega e o pessoal às vezes sai andando. Lá não, lá eles se reúnem e vai ligando pros vizinhos e vai trazendo todo mundo. Você parece estar num congresso que você organizou. Sim. Porque eles têm sede daquilo. Muita sede, Então né? tem o desafio, que é muito pesado, mas por que é pesado? Pela necessidade. O Brasil hoje tem muita liberdade, né? Acho que por isso as pessoas às vezes não aproveitam muito. Não, verdade. Lá a adoração é bem mais intensa, a gente vê nos vídeos, né? Eu tenho muito sonho de ir pra África também e pretendo, né? Eu tenho me programado pra isso, mas eu vejo os vídeos, eles têm uma adoração assim mais intensa, né? Sim, sim. E isso é muito legal. Mas eu também vi que você foi para muitas viagens, muitos lugares da Europa, né? E aí também eu quero ver, já que a gente entrou nesse assunto das diferenças, né, da praça lá aqui no Brasil, na praça na Angola e na Europa, porque também muitas pessoas falam assim, vai fazer o quê na Europa? Missões? Não é missão que você vai fazer na Europa, você vai para Paris para tirar foto, sabe? Mas existem pessoas e existe um peso espiritual também, existe algo, né, acontecendo lá. Me conta como que foi essas experiências na Europa também.
quando eu achei que eu iria para a Europa, eu só cantava nas igrejas e eu iria para cantar mesmo, ter contatos com pastores. E ali Deus não permitiu, foi em 2017, eu já tinha meu passaporte, tudo bonitinho e ficou guardado. E eu fui perguntar para Deus qual o propósito de ter o passaporte, porque foi uma história muito linda. Eu recebi o passaporte de um missionário na África. Ele me deu dinheiro e falou assim, Deus mandou te dar o dinheiro para você tirar o passaporte. E aí eu tirei o passaporte e eu queria muito ir para a Europa, porque eu tinha muito contato da Europa. Porque eu queria cantar nas igrejas. E quando foi para eu tomar essa viagem, Deus fez uma situação e não permitiu eu ir. Permitiu uma situação e eu não fui. E eu fui perguntar para Deus por que eu não fui. E o Senhor falou para mim, porque você não tem experiência para estar lá. Eu achei que eu iria tranquilamente, como muitas pessoas fazem, e eu não imaginava que a experiência que Deus me daria na Europa era pregar na Europa. Porque eu não falo francês, eu não falo inglês, eu não falo espanhol, eu não falo italiano. Só que todos esses países eu já preguei. Então, assim, uma vez que eu achei que eu ia tirar apenas uma foto na frente da Torre de Paris, como uma louca, eu chego lá e eu começo a gritar o nome de Jesus e Deus traz tradutores que eu nunca nem vi. A pessoa me conecta e fala, missionária, você tá aqui no meu país? Eu quero pregar na praça com você. Eu falei assim, é de Deus, porque eu tava orando. E eu começo a pregar e a pessoa traduz. E qual que é a diferença? A diferença é que lá você vê que mesmo pregar mesmo sobre arrependimento, sobre a verdade, porque hoje, atualmente, é um dos continentes menos evangelizados do mundo. Sim. O ateísmo lá é muito forte. Então, quando você fala, o pessoal vai assim, tá, tchau. E não dá atenção. Então, antes que você fale... Já viu aquela frase num Fusca assim, ó, Jesus te ama? E você lê... E, tipo, de boa. Agora, já viu alguém, Glória, te dá um abraço e fala, Jesus te ama, e só fala a mesma frase que você leu, só que você sente o amor? É a mesma coisa de você ter que ir pra Europa e pregar, mas tem que ser a palavra viva. Você tem que ter consagrado, e por mais que você leve assim, arrependei-vos, você não pode falar aquilo por falar, você tem que falar com a chama de arrependimento, lembrando os pecados que você também carrega, que você também precisa consertar. É muito louco. Por quê? Porque aquela palavra precisa alcançar alguém, você já tá no lugar. Então, você não pode perder tempo, cara. Então, pra mim, foi sempre muito desafiador. Pregar em Londres. Londres é muitíssimo pesado. A frieza, né? Muito. Eu fui pra Londres apenas 3 vezes. E as vezes que eu fui, a primeira vez, eu dormi na casa de uma missionária. E ela disse pra mim assim, você não dorme? Você fica falando em línguas a noite toda. E realmente eu falei assim, sério que eu falei línguas? E ela não sabia, mas eu tava tendo uma batalha espiritual em sonho. Desta última vez que eu fui também, foi quando eu fui enfrentada por uma feiticeira em sonho. Só que até lancei nas redes sociais, algumas pessoas vão acompanhar isso. E a feiticeira em sonho falava pra mim, você pisa em Angola e esse território é perigoso. Eu estava em Londres, tendo essa batalha espiritual. Só que tinha uma irmã que estava me acompanhando e disse que eu ficava assim... sufocada. Ou seja, Londres é muito pesado a ponto de as suas batalhas espirituais você não vencer apenas na mente, mas você tem reações. Nossa. Então, quando você chega para pregar nesses países frios, você sai triste da pregação, você fala assim, até mesmo nas igrejas. Menina, como é difícil pregar nas igrejas da Europa. Sabe? É uma coisa assim que parece que os brasileiros chegam lá, eu tô falando isso porque eu sou brasileira, então acho que eu tenho poder para falar sobre isso, porque eu não tô falando de outra origem, tô falando da nossa origem. É muito triste de ver que o nosso povo, às vezes, chega lá e se encanta com o euro, se encanta com a libra, e às vezes a pregação tá tão linda, sabe? O que Deus faz com você em uma igreja, não faz na outra, por quê? Porque o ego cresceu. Então, assim, a pessoa sai daqui cristã e o país afeta a sua vida. Acaba se perdendo, né? Acaba se perdendo. Do caminho. Embora tenha igrejas maravilhosas que eu preguei lá e foi surreal. Mas é muito difícil porque acaba que os cristãos também são atingidos pela frieza. Então, há esse desafio de você pregar porque você tem o mesmo chamado. Porque falar assim, foi legal, o pessoal me abraçou. Não gostam. Vou te mandar embora, vamos parar. Grita, sai daqui. Né? Acho que assim, a gente tem que ir pra missão com muito foco daquilo que... E também tendo muita clareza daquilo que Deus falou com a gente, né? Você vai pra esse país pra cumprir esse propósito, né? Sim. E a gente não... Assim, dessa forma, a gente não se perde daquilo que Deus quer pra gente fazer naquele lugar, né? Porque senão a gente se
vai vendo as movimentações, vai vendo o que tá acontecendo. Aí tem a frieza também do lugar. E aí... Sim. Eu já cheguei também a ser ameaçada em Londres. Meu Deus. Eu estava em Birmingham. Estava pregando, Glória, e a palavra era assim, você precisa entender. E eu falava e tinha uma portuguesa que estava comigo, só que ela fala inglês e ela traduzia. E a palavra era o seguinte, você precisa entender que o seu dinheiro vai te levar à destruição, porque o seu ego está crescendo demais, a sua riqueza, se você não ir até Jesus, você pode não perder tudo aqui, mas o inferno está te esperando. Nisso, veio um homem, ele chegou com a raquete, ele chegou irado, ele falou assim, cala tua boca, que eu não quero ouvir. Ali estava claro que aquele homem era muito rico, porque eu estava naquele ambiente ali de parque e a palavra chegou até ele. Mas até em Londres também quase apanhei. Ali, se eu não tivesse... Eu pensei comigo, se eu não desligar a caixa, ele vai me bater. Só que aí, se ele me batesse também, ele ia pra cadeia. Mas é bom a gente não escandalizar também o evangelho. Eu acho que eu tenho que respeitar, lancei a semente, caí fora, tchau, tchau. Mas vários livramentos, viu, gente? Vocês estão vendo aí. Até porque meu filho tá no Brasil, gente. Eu não posso apanhar lá, não. Deus me livre. Gente, o filho dela tá aqui. Tem que voltar pra pegar o filho, né? E tocando nesse assunto, né? Eu entendo que a vida missionária, ela requer muitas renúncias, né? Eu tive um tempo que eu fiquei integralmente, né? Fiquei 6 meses na missão, assim. Nem se compara, né? Porque eu fui fazer uma escola na Jocum. E teve muitas coisas que eu tive que renunciar. Como, por exemplo, trabalho, fazer faculdade de Direito, muitas coisas começaram a acontecer. E foi bem difícil pra mim, né? E eu creio que pra você existem também muitas renúncias, né? Pra você deixar a sua casa, o seu filho, muitas coisas que acontecem. Eu creio que existem muitas dores aí também guardadas, né? Mas também viver o propósito faz tudo ficar bom, tudo ficar pleno, né? Tudo ser encaixado, mesmo que existam dores, né? Mas aí você tá lá, vivendo aquilo que Deus chamou pra viver, faz tudo valer a pena também, né? Sim, porque quando a gente tá na vontade de Deus, você pode estar no luto, mas você não vai ficar com depressão porque teu marido morreu, você vai sentir a paz do luto. A paz que excede tudo. Essa é a diferença de quem tá nas trevas e quem tem Deus na vida, porque a gente não fica desnorteado e querendo quebrar tudo, a gente chora e aceita a vontade divina, né? E essas renúncias que você viveu, a gente fala assim, realmente o coração aperta. Porque, primeiro que Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie-se, né? A gente tem que carregar a cruz do evangelho. Então, não é só para quem tem um chamado missionário, mas aquele que quer seguir a Jesus. Então, acho que uma vida de renúncia é desde o momento que você aceita Cristo. Sim. Beleza? Se tu não quer pregar na praça, prega com os teus comportamentos. Se tu não foi chamado para ir em Angola, pregue respeitando a tua mãe. Sim. Entende? E você vai ganhar pessoas com o teu testemunho. Eu ouvi uma história que uma moça do candomblé foi liberta através do comportamento da tua vizinha. Ela chegou na vizinha e falou assim, você nunca pregou o evangelho pra mim, né? Por quê? Ela falou assim, por que não? Ela falou assim, mas o seu comportamento me fez ir até o seu Jesus. Me leva na igreja. Hoje ela é diaconisa da igreja. Entende? Então, a renúncia é válida em diversas pautas na nossa vida. Agora, uma renúncia que você falou sobre a sua carreira, dói, né? Porque quando eu paguei a matrícula para iniciar a faculdade de psicologia, eu achei que daria muito certo, porque eu já trabalhava com mulheres. Falei assim, vou tentar entrar em universidades, vou tentar crescer dentro de, por exemplo, um supermercado. Sabe que os funcionários às vezes não funcionam bem pela ansiedade, pela depressão, problema na família. Então, se eu crio uma palestra ali, de 1 hora, a empresa talvez tenha o lucro com uma palestra. Vou me informar nessa área, vou tentar desenvolver. Quando eu pago a matrícula, eu senti um vazio na alma, um frio na barriga, uma angústia. Falei, ixi, não é de Deus não. Meu Deus. As bênçãos do Senhor enriquecem, não acrescenta dores. Sim. E aí fui orar ao Senhor. Quando eu fui orar a Deus, eu tive uma visão. Eu vi crianças caídas ao chão de roupas rasgadas. Eu estava realmente na África, nunca tinha ido à África. Mas eu tive uma visão no dia que eu paguei a matrícula da minha faculdade de psicologia. Isso é muito louco. Então, eu renunciei à minha faculdade para uma coisa que eu nem sabia como ia dar certo, porque não tinha R$1 nem para curar uma havaiana.
mas eu sabia que eu ia pra África, eu sabia que eu não podia nem fazer um curso. E minha família, todo mundo crescendo, todo mundo viajando o mundo inteiro, e eu lá dentro daquele quarto, mas tá bom. Renunciei, e as renúncias dói muito, mas elas nos fazem crescer. Sim, com certeza. Percebe? Elas nos fazem crescer em Cristo. Jesus, quando estava ali no deserto, ele renunciou à fome. E ele, ao renunciar à sua carne, jejuando, estando ali em consagração, ele venceu uma batalha. Então, a renúncia nos dá história com Cristo. Sim. E são renúncias desafiadoras, porque muitas vezes, por exemplo, né? Eu estava dentro do Uber ontem e eu pedi para ele passar pra gente comprar um McDonald's, no drive, né, que fala, né? E ele passou, e quando eu fui pedir McDonald's, eu comprei a batata maior, e a moça colocou, tipo, bem pouquinha batata. E eu falei pra ela, moça, você não pode colocar mais? Eu paguei a batata grande, e eu falei assim, né? E ela olhou pra mim e fez uma cara tão feia. E quando eu peguei, eu falei assim, moça, coloca mais um pouquinho, por favor. Ela fez uma cara feia e comentou com a amiga dela. Qual que é o certo? O certo é eu falar assim, eu preciso da minha batata porque eu tô pagando. Só que deixa eu te falar uma coisa. Se aquela moça soubesse que ela tá falando com uma mulher que enfrenta bichos, demônios que aparecem... Eu enfrento demônios que aparecem com a cara vermelha na minha frente, eu tenho que expulsar. Ela não imaginava que uma batata não muda nada na minha vida. Então, tchau! Deixa eu ir pra minha casa, porque eu frito a minha batata na minha casa. E eu fui conversar com o Uber. E eu segurei o choro na minha garganta. Porque eu falei assim, Deus, como dói ser crente. Vontade de dar uma palavra pra aquela moça e falar assim, moça, você tá trabalhando e você tem que fazer o trabalho certo. Só que eu sabia que a raiva que eu fiquei por ela estar me roubando, não tá colocando o tanto que eu comprei, eu não sei. Por que ela não queria? Às vezes ela tem um problema com o namorado, não sei, porque ela não quis colocar mais batata. Mas eu sei que se eu falasse, ia fazer mal pra mim. Porque o ego ia me levantar naquele momento. Tem hora que a gente tem que se posicionar assim. Claro, gente, não tô falando aqui que a gente tem que levar desaforo pra casa toda hora, não. A gente tem que se posicionar. Mas naquele momento, eu ia perder tempo. Sim. Porque ela olhou pra minha cara 2 vezes e zombou da minha cara. Então eu falei assim, olha, você não sabe o tanto de demônio que eu enfrento. Você é só mais um, tchau. Depois comi meu Big Mac, comi a minha batata e fiquei satisfeita. Era o quê? 5 batatinhas que faltavam? São renúncias. Sim. Eu conversei com o Uber, falei assim, moço... Ele falou, por que você não pediu? Eu falei assim, não, moço, o evangelho às vezes permite, perder muitas coisas. Sim, com certeza. E às vezes é só uma batatinha, mas às vezes é uma faculdade, às vezes é o filho que você deixa. Eu deixo meu filho no Brasil pra passar, já fiquei 1 mês em Angola, tava construindo uma casa pra uma família, e eu precisei ficar 1 mês e meio longe do meu filho. Aí você para pra analisar, você deixa o seu filho para cuidar de 60 crianças numa escolinha. Deus, é de ti isso? Por que o Senhor não permite com que o ambiente seja tudo junto? Então, são renúncias, as renúncias da viagem. Quantas vezes eu subi no avião, as pessoas falando, a missionária tá lá no avião, a gente posta, porque tem que postar às vezes. Mas naquele momento eu só queria estar em casa com meu filho. Mas eu tô dentro do avião. E a gente tá ali só chorando. 9 horas de voo, chorando. A gente chora tanto que a cabeça chega a doer. 9 horas de voo chorando pelas renúncias da vida. Mas, graças a Deus, é gratificante. Porque quando a gente chega no lugar, a gente vê fruto tão maravilhoso que a gente fala assim... A gente lembra daquele versículo. Aquele que não deixar pai e mãe por amor ao meu nome não é digno. Então, eu falo assim, Senhor, eu quero ser digna. Então... Cura, só cura. E ele cura e você fica bem. E graças a Deus que ele cuida de quem tá também em casa, que é o filho. Sim, ele cuida de todas as áreas. Sim, tem aquele versículo também. Quem coloca a mão no arado e olha pra trás não é apto pro meu reino, né? E assim, eu creio que algumas vezes você já pensou em desistir também, né? Sim! É bem difícil. Eu tive alguns momentos da minha vida que eu falei, agora eu desisto, né? Mas que bom que o Senhor sempre nos traz de volta pro propósito, né? Sempre nos traz de volta para viver em plenitude com Ele, né? Que bom, né? Que você não desistiu e pessoas estão sendo alcançadas pela palavra de Deus, né? Amém, amém. Mesmo diante dessas renúncias, né? Porque... imagino que deixar o seu filho, né, não seja fácil. Mas eu acho que até para os artistas que fazem novela, todos eles sofrem. Olha, todos aqueles que têm propósitos na vida e que aceitam viver,
todos eles têm uma história. Sim. Agora, quando você mexe com o mundo espiritual, é diferente de você chegar numa empresa e você organizar uma reunião porque está à falência e através do conselho de um funcionário, a empresa cresce. Agora, batalhas espirituais, as renúncias que nós fazemos na nossa vida com Deus, nos traz desafios que você não tem no teu casamento, por exemplo. Você brigou com o marido, só faz uma janta fofa, o marido traz uma roça, tá tudo bem. Vai para um restaurante, tá tudo bem. Agora, isso também é uma renúncia que a gente tem que ter sempre na nossa vida, sempre a gente segue matando um pouquinho do nosso eu. Mas com Cristo é mais desafiador porque envolve batalhas espirituais e é um mundo muito rígido, muito sério de trabalhar, né? Sim. Entre guerra de anjos e demônios, então, entre o inferno e o céu, entre a salvação e se perder no mundo. Então, a renúncia no evangelho é muito desafiadora. Eu creio que também, com tudo isso acontecendo na sua vida, muitas pessoas entraram em contato, né? Para ter contratos novos com você, oportunidades para você também permanecer no Brasil e não ir para lá. Eu creio que essas coisas começaram a surgir. Me conta um pouco sobre isso. Alguma renúncia que você teve que fazer em relação ao contrato? Como foi? Sim, sim. Eu recebi alguns contratos para a gravadora e é desafiador, porque é uma renúncia minha mesmo, que eu tive que quase ceder, sabe? Porque eu tenho um caderno cheio de composições e eu escrevi, tipo, dentro do meu quarto, orando. Então, quando chega uma gravadora para falar assim, eu tenho uma proposta para você, cara, tu acha que é de Deus? Só que, você sabe, o diabo também apresenta as coisas que parecem ser de Deus. Tanto Sim. que, quando eu recebi muitas propostas ao mesmo tempo, acho que foram 3 num ano só, eu fui orar a Deus e Deus me falou, fica atenta, porque o diabo tá te oferecendo aquilo que é parecido com o que eu tenho para você. Embora Deus me chamou para louvar a Ele, só que não era a porta certa. E ali eu renunciei os 3 contratos, gravadoras boas, gravadoras que saberiam trabalhar com a sua carreira artística, que me fizeram propostas de estar entre multidão, mesmo em eventos nomeados. E a gente sabe que isso iria acontecer, né? Porque a gente vê o trabalho que eles lançam na internet e, poxa, se eu assinar o contrato vai dar certo. E eu disse não. Eu disse não porque eu orei e o Senhor falou que não. E por que Deus falou não para mim? Qual foi o respaldo? Ele disse para mim assim, é melhor você estar preparada para o arrebatamento do que entrar nessa porta, porque a porta era uma porta larga. Entende? Não pela gravadora específica, mas talvez pelo momento que eu não estava preparada. Né? As propostas foram propostas boas, propostas de... Eu acho que se eu tivesse aceitado uma, porque foram três contratos que me ofereceram. Se eu tivesse aceitado pelo menos um deles, que hoje eu sei que eu teria pelo menos uns 700 mil seguidores no Instagram. Então, assim, por que eu renunciei? Porque não me trouxe paz naquele momento. A gente sabe que o que não traz paz não é de Deus. E eu tive uma experiência muito louca, porque depois que eu renunciei a essa proposta, eu recebi um convite para ir para a Colômbia. E o pastor falou para mim, você vem para a Colômbia e eu vou te trazer uma oferta. E exatamente o valor da oferta que ele me apresentou foi o valor que o empresário tinha colocado em pauta, que eu receberia mensalmente, que era R$10 mil. Nossa. Então, assim, a gente vê o cuidado de Deus. Você diz não e Deus abre uma porta dizendo assim, você pode viver de milagre. É só você me escolher como aquele que tem a chave das portas que você... Porque existem portas que têm o nosso formato. Tem portas que você vai entrar, que às vezes tá ali, tipo assim, cabe outras características, mas tem portas que tem o teu formato. E eu acho que a Colômbia, o convite da Colômbia tinha o meu formato. E é por isso que eu recebi o valor algum tempo depois, mas não daquela outra porta. E eu renunciei a essas propostas e dói até hoje, porque meu caderno de música tá lá no cantinho. Nenhuma outra gravadora entrou em contato, né? Mas
tem também uma novidade, eu tô pra lançar uma música. Olha só, gente, novidade em primeira mão, viu? E é uma música composição angolana. Olha só. Composição angolana, uma música totalmente de adoração, fala do sangue de Jesus, vai me ajudar a trabalhar com libertação. Sempre que eu trabalho com libertação, que eu prego, coloco um louvor sobre sangue. E eu pedi para os compositores acrescentar e vai ser maravilhoso. Então, eu acredito também que Deus, através dessas portas, desses contratos que eu não assinei, Deus me deu um feedback na cabeça e eu fui seguir carreira solo, quem sabe lá na frente. Mas no momento, acho que vai dar certo. Sim, sim. Com certeza. Existem coisas que a gente pode ter armazenado, preparado algumas palavras que são para alguns momentos específicos. Lá na frente, talvez não era o tempo de você gravar essas músicas, essas composições. Talvez não era o tempo. Não era o tempo. E agora, quem sabe, né? O Senhor, Ele pode estar te colocando nessa porta, abrir todas as portas. Aí todas as coisas vão acontecer. E a paz que excede todo entendimento vai acontecer, vai vir sobre a sua vida, né? Sabe o que é interessante? Que se não acontecer nada nessa música que eu vou gravar, eu tô super tranquila. Ao contrário que se eu entrasse em algum desses contratos, eu ficaria na expectativa. Por quê? Eu não estava preparada para viver nada de grande naquele momento sobre o mundo artístico, sobre o mundo de gravação. Hoje, Deus me levou a caminhos tão diferentes que hoje, uma música que eu vou lançar não me faz pensar em nenhum momento a não ser nas pessoas que vão receber e vão ser curadas e alcançadas. E eu acho que naquele tempo eu tava pensando mais na mídia, sabe? Sim. A visão mudou, né? A visão mudou. Então, assim, se não acontecer nada também, amém. Eu gravei pra honra e glória do nome do Senhor. Mas vai acontecer, que a música é muito linda. Bom, já quero ouvir, já quero ouvir essa música. Damares, a gente já tá caminhando pro final, né? Tá Passou bem, muito rápido que esse pena. tempo, né? Mas eu queria pedir pra você deixar uma mensagem pra quem tá com dúvidas sobre o seu chamado, pessoas que estão com muitas dúvidas sobre missão, sabe? Para você encorajar esses jovens, essas mulheres que precisam mesmo deixar sua casa e ir, né? A missão é tão linda, a gente vive tantos milagres. Eu sinto tanta falta. Assim, claro, eu tenho vivido o campo missionário que o Senhor me estabeleceu aqui onde eu moro. O Senhor me deixou nesse tempo, mas meu coração muitas vezes eu gostaria de estar, né? Em alguns lugares, né? Eu sinto muita falta da Colômbia também. Eu sinto falta de vários lugares. Mas é aqui que o Senhor me quer nesse momento e glória a Deus por isso. Então dá uma mensagem para esse povo, né? Pode olhar ali para a câmera e dar uma mensagem para essas mulheres, encorajando elas. Acho que Deus preparou esse momento hoje, né? Para que ficasse registrado uma entrevista para acrescentar corações, mentes, psicológicos de pessoas que precisavam ouvir. E a palavra que eu tenho para você que ouviu esses testemunhos, um pouquinho da minha história faça pelo Evangelho. Faça pela sua família, faça pelo seu filho. Talvez o seu filho fique o dia inteirinho no celular e a sua missão seja apenas cuidar do futuro dele, para que ele não seja vulnerável às coisas malignas. E às vezes a nossa missão não é ir à África, nossa missão não é ir à praça, não é gritar o nome de Jesus, mas é resplandecer Jesus na sua face. Então, o meu conselho se você pega uma Bíblia, coloca debaixo do braço, vai à igreja e diz ser cristão, faça isso com muito amor, porque nós estamos sendo muito observados. Sim, o tempo muito inteiro. Observados. Eu peguei o Uber agora, o Uber me conhece, assim, eu tô no telefone, não posso falar o que eu quero, porque onde a gente vai, tem gente que nos conhece, mas também tem gente que fala assim, ela é cristã. Então é isso, se você é cristão, faça com amor e cumpra E cumpra a missão, né? De levar as boas novas de Cristo, de cura, de arrependimento. Seja parecido com Jesus. Acho que é a melhor coisa que eu poderia ter falado hoje aqui. Glória a Deus. Ser parecido com Jesus. Glória a Deus. Damares, você é uma voz que carrega uma mensagem, né? E me conta, qual seria essa mensagem? A minha voz, por mais que as pessoas às vezes, por exemplo, quando eu comecei na Praça da Sé, eu recebi muitos comentários do mesmo tipo. Poxa, você tem cara de metidinha e tá lá fazendo o que outras pessoas deveriam fazer. Mas eu acho que a minha voz é sempre quebrar o seu ego, quebrar o seu orgulho, matar mesmo e ser humilde. Reconhecer que se você não tiver Cristo na tua vida, você é um caco, você é um miserável. Uhum. Então, independente de quantos países que eu fui, independente do que Deus realizou, eu acho que a voz que muitas pessoas não escutam porque não querem.
Mas as pessoas que realmente me conhecem sabem que a minha voz é reconhecer que Deus está sobre todas as coisas na minha vida. Sem Ele, eu estaria dentro de um quarto depressivo. Então, a voz que eu carrego hoje, seja parecido com Jesus, seja simples, sabe? Converse com as pessoas, converse com um morador de rua, como se você estivesse conversando com o presidente, converse mesmo, sabe? Não precisa ficar nervoso quando você chegar diante de uma celebridade, sabe por quê? Porque ela saiu de um ventre, você também saiu do ventre e nós somos filhos do mesmo pai. Sim. Então, eu acho isso define uma qualidade e uma característica que nós precisamos absorver dentro do ministério. Ser humilde, eu acho que é uma chave muito importante. Com certeza, não tenho dúvida disso. Eu sou até suspeita de falar, né? Porque eu não estou dizendo que eu sou humilde, mas estou dizendo que todos os dias há uma batalha que nós precisamos guerrear e vencer as nossas guerras para ser parecido com Jesus. Acho que essa é a palavra. Porque Sim. Jesus era... power, ele é muito simples e ele é tudo. Então, independente do que você tem, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, tinha um porém na vida dele, tinha uma lepra. Todos nós podemos ter várias coisas que as pessoas veem, talvez tenha algo que ninguém vê. Então, reconheça isso, desce um pouquinho de nível, abaixa o nariz e as coisas vão começar a dar mais certo ainda do que estavam dando. Meu Deus, se a gente tentar cada dia mais ser parecido com ele, né? Acho que se todo mundo tentasse, o mundo estaria muito melhor, né? É verdade. O que seria do mundo se todos nós tentássemos ser parecidos com o Senhor, né? Damares, que honra, muito obrigada por ter vindo aqui. Nossa muito entrevista obrigada encerrou. A você. Que foi honra. Muito bom. Aqui uma lembrancinha do Ouça Ela pra você, a nossa caneca maravilhosa, gente. Que maravilhoso. E é isso, gente, nós encerramos essa programação. Muito obrigada por você que assistiu até agora, né? Muito obrigada pela audiência e que Deus abençoe vocês.